Ele mandou avançar, até que a viu no chão, com o segredo que poderia desarmar qualquer general. A fumaça da pólvora ainda dançava preguiçosa sobre as coxilhas, um véu cinzento que cobria a terra revirada. O cheiro de suor, de sangue, de terra molhada e de desventura se misturava no ar pesado, e os gemidos dos feridos eram como um canto triste que a brisa levava. Por aquele cenário de fim de mundo, o general Gael Silveira passava a cavalo. Seus olhos, acostumados com a guerra, não mostravam uma pontinha de emoção, apenas a dureza de quem deu a ordem de avanço que trouxe a vitória, mas também a dor. Foi então que seus olhos de falcão, treinados para a batalha, avistaram algo diferente. Caída entre macegas e taquareiras, uma figura delicada contrastava com a brutalidade daquele campo de guerra. Era uma moça, uma prenda, com um vestido claro manchado de terra e de um vermelho escuro. Rosalina Terra, ali ferida, parecia um botão de flor pisoteado pela tempestade. Gael apeou do cavalo, um movimento rápido, quase sem pensar. Ao se aproximar, o coração do general, acostumado ao ferro e ao fogo, pareceu dar um tranco. O vestido da prenda estava rasgado e por baixo daquele tecido simples não havia apenas a pele machucada. Havia um pedaço de bandeira farrapa, o pano verde e vermelho manchado com o sangue dela, costurado com um cuidado que parecia um segredo. Aquele pedaço de pano, ali, naquela moça ferida, fez o general congelar, um gemido fraco. Rosalina abriu os olhos devagar, a dor pulsando em seu corpo e o medo saltando em seu peito. A primeira coisa que viu foi um par de botas sujas de barro, e então um homem alto com a farda farrapa e um olhar que parecia penetrar a alma. Um olhar de comando. Ela tentou se afastar, mas o corpo não obedeceu. Quem és tu, prenda? E o que fazias neste campo de batalha? A voz do general era grave, acostumada a ser obedecida. Não havia um pingo de doçura, apenas a urgência de uma pergunta. Rosalina sentiu um calafrio. Responder? Ela sabia demais sobre chefes. A imagem do pai, um tropeiro valente, surgiu em sua mente. Ele partindo para a guerra, cheio de promessas. E depois, a notícia fria de sua morte. Tudo por causa de uma ordem estratégica que havia falhado. O gosto amargo da traição, da desconfiança, ainda estava em sua boca. Não, ela não iria dar satisfações a mais um general. Ela fechou a boca, os lábios apertados, os olhos fixos nos dele, desafiadores, apesar da fraqueza. Gael sentiu algo estranho. Aquela prenda ferida, com seu segredo costurado no vestido, não era como as outras. A resistência dela, a força em seu olhar, intrigavam o general de ferro. Ele não podia simplesmente deixá-la ali para morrer, não com aquele pedaço de bandeira, não com aquele mistério. Gael se abaixou. Rosalina sentiu as mãos fortes dele pegarem seu corpo, levantando-a como se ela não pesasse nada. Um calor estranho se espalhou por onde as mãos dele tocaram, e a respiração da prenda ficou presa na garganta. Ela era um fardo, uma prisioneira, levada para um acampamento provisório, para o ninho do general. Rosalina sentiu o balançar do cavalo e a dor em seu corpo cada vez que a montaria dava um passo. As mãos fortes do general Gael a seguravam firme, mas não com carinho, e sim com a precisão de quem segura um objeto valioso ou talvez perigoso. O acampamento provisório era um emaranhado de tendas e vozes, e o cheiro de comida queimada se misturava ao de remédios. Ela foi levada a uma tenda maior, onde alguns homens feridos gemiam. Era um posto médico improvisado, e a visão a fez apertar os olhos. Gael a depositou com cuidado, um cuidado quase imperceptível, sobre uma maca rústica. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos não alargavam. Chamou um dos homens, que logo veio com panos limpos e um frasco de algum líquido que cheirava forte. O general supervisionou cada movimento, cada toque no ferimento dela, mantendo uma distância,
um protocolo que não escondia a estranha inquietação em seu olhar. Rosalina sentia a queimadura daquele olhar em sua pele, mesmo sem que ele a tocasse. Ele era um homem que exalava controle, e a sensação de estar sob sua mira a fazia prender a respiração. Quando o curativo estava pronto, Gael se aproximou e a tenda pareceu encolher. A bandeira, prenda. O que fazia com aquele pedaço de pano farrapo? E por que o levavas costurado? A voz dele era baixa, mas carregada de uma autoridade que exigia respostas. Rosalina, mesmo com a dor em cada fibra do corpo, manteve a boca fechada. Seu segredo era mais pesado que qualquer ferimento. Aqueles mapas, aquelas rotas de gado costuradas no forro de seu vestido, não podiam ser revelados. Eram a herança de seu pai, um caminho para a vida em tempos de morte, e agora ela começava a sentir que eram muito mais do que simples caminhos de gado. Não tenho nada a dizer, general, respondeu a voz fraca, mas firme. Gael a estudou, os olhos penetrantes. Ele, o general de ferro, o homem que nunca duvidava, sentia uma fenda em sua disciplina. A compaixão por aquela prenda ferida, a curiosidade por seu segredo, era um veneno lento que ameaçava sua armadura. Ele temia que sentimentos assim o fizessem virar lenda fraca, um líder que cedia à emoção. Mas ela tinha a bandeira, e talvez mais. Ele precisava saber. Racionalizou sua preocupação, convencendo-se de que ela podia ter informações valiosas para a guerra. Sim, era por razões estratégicas. Tu virás comigo para a estância, lá estarás segura e sob minha vigilância. Não era um pedido, era uma ordem, uma proposta que não dava escolha. Ele precisava das possíveis informações que ela guardava, e ela, ferida e sozinha, precisava de um refúgio, mesmo que fosse uma prisão de muros altos. Não era uma proposta de casamento, mas de custódia, de cooperação forçada. Rosalina sentiu um nó na garganta. Presa. Mais uma vez, sua vida estava nas mãos de um chefe, um homem de farda que podia decidir seu destino. Ela o via com os olhos da desconfiança que a morte de seu pai havia ensinado. Um homem que poderia traí-la, mas a quem, por ora, ela deveria obedecer. Com a urgência de proteger os mapas, que eram a única coisa que lhe restava do pai, ela acenou com a cabeça, um gesto pequeno e relutante. Sim, general, sussurrou, a palavra pesando em sua boca. Gael assentiu, a expressão voltando à dureza habitual. Mas um breve, quase imperceptível, vislumbre de alívio passou por seus olhos. Ele ainda era o general, mas algo naquela prenda havia se aninhado em seu peito. Um incômodo novo, uma semente plantada que ele tentava, a todo custo, ignorar. O caminho para a estância seria longo. E a cada passo, o general e a prenda estariam mais próximos, unidos por um segredo e uma tensão que ameaçava quebrar a disciplina de um e a desconfiança da outra. A viagem pelas coxilhas se estendeu, e o balançar do cavalo de Gael era um lembrete constante da dor no corpo de Rosalina. A paisagem era linda, com o verde das pastagens se misturando ao azul do céu, mas a cada curva as marcas da guerra apareciam. Um rancho queimado, uma cerca caída, o olhar distante dos poucos gaúchos que se aventuravam pelas estradas. Rosalina sentia o peso do olhar de Gael sobre ela, mesmo quando ele parecia focado na frente, comandando os poucos soldados que os acompanhavam. Ele era a autoridade e ela a prisioneira. Finalmente a estância surgiu no horizonte. Não era um casarão simples, mas uma fortaleza de pedra, imponente e séria, com muros altos e sentinelas nas guaritas. Parecia um ninho de falcões, e Rosalina sentiu um aperto no peito. Era o quartel-general do general Farrapo, um lugar onde a guerra era a única rainha. Trincheiras cavadas no chão, fardas por todo lado, o cheiro de pólvora e de fumo de charuto pairando no ar. A chegada de Gael com a prenda ferida causou um burburinho imediato. Os olhares curiosos dos soldados se voltaram para Rosalina,
cochichos se espalhando como fogo em macega seca. Uma prenda no quartel-general do General de Ferro. Era algo inédito, um mistério a mais naquele lugar, já tão cheio de segredos. Rosalina sentiu-se exposta, os olhos de todos parecendo perfurar seu vestido, buscando o segredo costurado no forro. Gael apeou do cavalo e, com a mesma precisão de antes, ajudou Rosalina a descer. Ele não a soltou completamente, mantendo uma mão firme em seu braço enquanto a guiava para dentro do casarão. Cada passo dela era um esforço, cada olhar dos soldados, uma picada de agulha. O ambiente militar reforçava a desconfiança que ela carregava desde a morte do pai. Ali, ela se sentia duplamente aprisionada, pelo general e pelos muros da guerra. O casarão por dentro era austero, mas sólido. Gael a levou por corredores largos, onde mapas estavam pendurados nas paredes e mesas cheias de papéis se espalhavam. Ela tentava absorver cada detalhe, cada canto, cada fresta, buscando uma forma de proteger seus mapas e, talvez, de encontrar uma saída. Seus olhos, antes fixos na dor, agora eram de uma espiã, atenta a tudo. Ele a instalou em um quarto modesto, com uma cama simples e um pequeno armário. Era confortável, sim, mas a janela tinha grades de ferro. Era um refúgio, mas também uma cela. Aqui, tu terás o que precisas para te recuperar, disse Gael, a voz grave, sem emoção. Mas as regras são claras, prenda. Não sairás deste quarto sem permissão. E não falarás com ninguém sobre o que viste ou ouviste. Estás sob minha proteção, mas também sob minha vigilância. Rosalina assentiu, os lábios apertados. Ela sabia que era uma prisioneira de luxo. Gael se virou, a capa esvoaçando, e mergulhou de volta nos deveres da guerra, na estratégia dos mapas e na movimentação de tropas. Mas mesmo enquanto discutia planos com seus capitães, a imagem da prenda ferida, com seu olhar desafiador e seu segredo costurado, não saía de sua mente. Ele tentava afastar o pensamento, mas era como uma brasa teimosa, acesa em seu peito. Lá fora, um homem mais velho, de barba grisalha e olhar duro, observava Rosalina com desconfiança. Era o capitão Firmino, um veterano leal a Gael, que não via com bons olhos a presença de uma mulher, ainda mais uma desconhecida no quartel-general. Uma prenda no ninho do general, resmungou para si mesmo, os olhos estreitos. Isso não cheira bem de jeito nenhum. E a cada dia que passava, a presença de Rosalina naquela estância fortificada se tornava um ponto de tensão, um novo mistério, um desafio à disciplina do general e à desconfiança da prenda. Os dias se arrastavam na estância fortificada, um tempo lento e pesado para Rosalina. Aos poucos, as feridas do corpo iam se fechando, a pele se recompunha. Mas a dor no peito, a sensação de estar presa, essa não dava trégua. Era como um espinho fincado na alma. Ela estava mais forte, sim, mas a liberdade ainda era um sonho distante, trancada atrás dos muros de pedra e dos olhos vigilantes do general Gael. A tensão entre eles era como um véu invisível, fino, mas impossível de atravessar. Eles se evitavam, sim. Gael, mergulhado em seus mapas e estratégias, passava horas em seu escritório, e Rosalina permanecia em seu quarto ou nos pequenos pátios permitidos. Mas mesmo assim, a presença um do outro era sentida, como um cheiro forte que impregna o ar. Um olhar furtivo aqui, um passo apressado para o outro lado do corredor ali. Pequenos gestos que escondiam o turbilhão de sentimentos que começava a borbulhar. Rosalina se pegava observando o general. Por trás da farda impecável e do olhar de comando, o que ele escondia? Ela tentava decifrar seus gestos, suas palavras curtas, o modo como ele lidava com seus homens. Seria ele apenas mais um chefe frio, como seu pai havia encontrado? Ou havia algo mais naquele homem que parecia feito de pedra?
O peso dos mapas costurados no forro de seu vestido apertava seu peito. Era como se eles a sufocassem, um segredo vivo que ela precisava proteger a todo custo. Ela se sentia como um pássaro enjaulado, com asas que guardavam um tesouro. Enquanto isso, Gael, imerso nas pressões da guerra, sentia a presença da prenda como uma distração perigosa. Ele tentava com todas as forças suprimir a curiosidade que ela despertava, a atração que, teimosa, insistia em crescer. Ele reforçava sua armadura de general implacável, aquele que não cedia a fraquezas, que não se dobrava a emoções. Mas bastava um vislumbre de Rosalina no pátio ou o som de sua voz baixa para que a imagem dela invadisse seus pensamentos, bagunçando suas estratégias, quebrando sua concentração. Ele não podia se dar ao luxo de se abalar por uma mulher, ainda mais uma cheia de segredos. Um dia, a estância foi sacudida por notícias alarmantes. Um batedor chegou exausto, trazendo a informação de um ataque imperial a uma pequena vila próxima. O general Gael agiu de imediato. Com a voz firme, sem um pingo de hesitação, ele deu ordens, mobilizou homens, traçou planos. Rosalina, escondida atrás de uma porta, observava a cena. A liderança dura de Gael, sua coragem em meio ao caos, aprenderam. Era impossível não sentir uma pontinha de admiração, um reconhecimento da força que ele emanava. Mas, junto com a admiração, vinha a repulsa. A mesma dureza, a mesma determinação que o faziam um general respeitado eram as que, em sua memória, haviam condenado seu pai. A imagem do tropeiro partindo, a promessa de retorno e depois a notícia fria de sua morte por uma ordem estratégica. Rosalina sentiu um calafrio na espinha. Chefes, líderes, todos eles no fim pareciam usar vidas como peças em um tabuleiro, descartáveis em nome da guerra. Ela apertou as mãos, a desconfiança que a acompanhava desde a infância se fortalecendo mais uma vez. E a cada dia que passava, o silêncio entre Gael e Rosalina se tornava mais pesado, carregado de suspeitas, de medos e de uma atração perigosa que nenhum dos dois ousava admitir. Rosalina não aguentava mais ficar parada, trancada no quarto da estância. A ociosidade era um tormento e os olhos desconfiados do capitão Firmino a perseguiam mesmo quando ele não estava por perto. Precisava fazer algo, mostrar que não era uma ameaça, mas sim alguém capaz de ajudar. E quem sabe, assim, conseguiria ouvir uma palavra ou outra, entender melhor o que se passava ali, sem levantar mais suspeitas. Foi então que se ofereceu para ajudar na enfermaria improvisada, um canto do casarão onde os soldados feridos eram cuidados. A princípio, o general Gael não gostou da ideia. Mas o capitão Firmino, vendo uma oportunidade de mantê-la ocupada e à vista, acabou permitindo. Rosalina, com a delicadeza de suas mãos de prenda, começou a cuidar dos homens. Limpava ferimentos, trocava compressas, oferecia um copo de água. Sua gentileza, tão diferente da dureza da guerra, impressionava alguns dos soldados, que começavam a vê-la com menos receio. Mas o general Gael, esse não. Ele ainda a observava de longe, com uma reserva que parecia inabalável. Rosalina sentia aquele olhar pesado sobre si, mesmo quando ele estava em seu escritório, pois sabia que, no fundo, ele nunca a perdia de vista. Era como se estivesse sob um feitiço, presa à gravidade daquele homem. Um dia, enquanto cuidava de um jovem farrapo, mal um guri, que gemia com a perna baleada, Gael passou pela enfermaria. Ele parou, sem entrar, e seus olhos, que antes viam Rosalina como um enigma ou uma peça no tabuleiro da guerra, a viram de outro jeito. Ela estava ali, ajoelhada ao lado do rapaz, falando com uma voz suave, quase um canto, enquanto limpava a ferida com uma paciência que comovia. Seus dedos eram leves. Seu rosto, marcado pela preocupação, mostrava uma compaixão que contrastava com a crueldade do cenário. Por um breve momento, Gael não viu a prenda com o segredo costurado, mas uma mulher com uma força e uma humanidade que o pegaram de surpresa. O peito do general,
Acostumado ao frio da estratégia, sentiu um calor estranho, um incômodo novo que ele rapidamente tentou sufocar. Mais tarde, no pátio da estância, Rosalina caminhava com um pote de água nas mãos, indo para a cozinha. Gael saía de seu escritório, envolto em seus pensamentos de guerra. Os dois se encontraram, quase esbarraram. A proximidade foi repentina, 1 segundo a mais do que o necessário. O general parou e Rosalina sentiu o corpo inteiro estremecer, a respiração presa na garganta. Os olhos dele eram intensos e ela sentiu a força de seu controle sobre ela, uma mistura estranha de medo e fascínio. "General", disse Rosalina, tentando parecer calma, a voz um pouco mais alta do que o normal. "Como estão as coisas? As tropas? Há notícias?" Gael a estudou por um instante, a expressão séria. Ele poderia ter respondido com dureza, ter mandado que ela se ocupasse de suas tarefas. Mas não o fez. Algo no olhar dela, na sua aparente fragilidade, o impediu. "A guerra segue seu curso, Prenda", ele respondeu com a objetividade de sempre, mas Rosalina notou uma hesitação quase imperceptível, um piscar de olhos, um quase sorriso que não chegou a se formar nos lábios firmes. Ele não disse mais nada, e ela também não. Mas a troca de olhares, que durou 1 segundo a mais, quebrou a barreira inicial de hostilidade. Não havia ainda confiança, mas a semente de uma compreensão mútua de que havia mais ali do que um general e uma prisioneira tinha sido plantada. Rosalina sentiu as faces corarem e apressou o passo, o coração batendo forte no peito. Gael, por sua vez, continuou seu caminho, mas a imagem de Rosalina na enfermaria e o breve encontro no pátio não o abandonavam. Ele se esforçava para focar nos relatórios que o aguardavam, em especial um que falava da crescente ameaça do coronel imperial Cândido Faria. Aquele oficial era conhecido por sua crueldade, por usar táticas desumanas que faziam o sangue dos farrapos ferver. Mas mesmo com a sombra de Faria pairando sobre a estância, a figura da Prenda de olhos fortes e segredos costurados continuava a rondar os pensamentos do general, uma distração perigosa que ele não sabia como controlar. Rosalina se agitava na cama simples do quarto da estância, o suor frio escorrendo por sua testa. O sono, que deveria ser um descanso, havia se transformado em um pesadelo vivo. Era a cena que a assombrava há anos. Seu pai, o tropeiro forte e risonho, abraçando-a com a promessa de que voltaria, o chapéu de abas largas na cabeça e o brilho da esperança nos olhos. Ele partia para a guerra, seguindo ordens de chefes que ele confiava. A imagem se distorcia, a promessa virava fumaça, e então a notícia fria entregue por um mensageiro de rosto sujo. Seu pai. E a ordem estratégica. Não voltou. As palavras ecoavam na escuridão do quarto, frias como a morte. Rosalina acordou sobressaltada, o coração batendo descompassado no peito, a garganta seca. O fantasma do pai e a dor daquela traição voltavam para assombrá-la. A desconfiança em qualquer homem de farda, em qualquer general, era um ferro quente em sua alma. Aquele pesadelo acendeu nela uma urgência nova. Não podia ficar parada, esperando o destino. Precisava entender o que se passava, desvendar os segredos daquele lugar e, principalmente, proteger os seus. Os mapas costurados no forro do seu vestido eram mais do que rotas de gado. Eram a última herança do pai, e ela sentia que guardavam um perigo e um poder que ela ainda não compreendia totalmente. Ela começou a andar mais pela estância, com o pretexto de ir à enfermaria ou ajudar na cozinha. Mas seus olhos e ouvidos estavam sempre atentos. Ela ouvia conversas dos soldados, tentava entender as gírias militares, as direções que eles apontavam nos mapas que às vezes ficavam descuidados nas mesas do pátio. Disfarçava seu interesse como curiosidade de quem nunca tinha visto uma guerra de perto. "Ah, general, que mapa complicado é esse?" Ela perguntava a um soldado qualquer,
apontando para um risco no papel, o coração batendo forte de medo de ser descoberta. Um fim de tarde, Rosalina estava sozinha no escritório que Gael usava para as reuniões, um lugar que, por um descuido de um subalterno, estava destrancado. Em cima de uma mesa de madeira grossa, um mapa grande estava aberto. Era um mapa detalhado das coxilhas, com pontos marcados a lápis e anotações que ela não entendia. Mas um dos traços, um caminho sinuoso que seguia um rio seco, chamou sua atenção. Era um traço muito parecido com um pedaço dos mapas costurados em seu vestido. Uma pontada de reconhecimento misturada com pavor percorreu seu corpo. Ela se inclinou sobre a mesa, os dedos tremendo enquanto tentava comparar os desenhos. Seus olhos percorriam o mapa, buscando uma ligação, uma pista. Sentia o coração pular na garganta, a respiração presa. Estava tão absorta que não ouviu o ranger da porta. "O que fazes aqui, prenda?" A voz grave do general Gael Silveira cortou o ar como um facão. Rosalina deu um pulo, o sangue gelando nas veias. Virou-se para ele, o rosto pálido, os olhos arregalados de susto. Gael estava parado na soleira da porta, a figura imponente preenchendo o espaço. Seus olhos, antes cheios de uma curiosidade contida, agora a fitavam com uma veemência que parecia atravessar sua alma. Havia uma acusação silenciosa, uma pergunta que não precisava de palavras para ser ouvida. "General, eu só queria entender os caminhos da guerra." Rosalina gaguejou, as mãos apertando o tecido do vestido, perto do lugar onde os mapas estavam escondidos. A mentira saiu apressada, frágil. "Eu não queria incomodar." Gael deu um passo à frente, o olhar ainda mais penetrante. Ele não acreditou nela. A tensão entre eles se tornou quase insuportável. Um fio esticado que ameaçava romper a qualquer momento. O ar no escritório parecia pesado, carregado de desconfiança. Rosalina sentiu o controle dele sobre a situação. A forma como seu olhar a prendia a fazia sentir-se pequena e vulnerável. O general não disse mais nada, mas seu silêncio era mais assustador que qualquer grito. Ele a estava julgando e ela sabia, e naquele momento, para o leitor, a verdade se revelou. Aqueles mapas no vestido de Rosalina não eram apenas simples rotas de gado. Eles eram um segredo muito maior, um conjunto de informações cruciais, talvez sobre um paiol imperial. E Rosalina, com o coração batendo forte, estava começando a decifrar a relevância militar de seu tesouro escondido, sem saber que aquela descoberta poderia mudar o rumo de sua vida e da guerra. O general Gael Silveira estava cada vez mais distante, a testa franzida em preocupação, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A estância, antes um refúgio, agora parecia apertá-lo, e a presença da prenda Rosalina, com seus olhos intensos e seu segredo costurado, era um lembrete constante de uma fragilidade que ele tentava, a todo custo, esconder. Ele se refugiava em seu escritório, a luz bruxuleante da lamparina iluminando mapas e documentos, mas sua mente não encontrava paz. A guerra era uma fera insaciável, e Gael era seu domador, obrigado a tomar decisões que rasgavam a própria alma. Uma lembrança, fria e cortante como o aço, o invadiu. Era de meses atrás, um dia cinzento sob um céu ameaçador. Os farrapos estavam encurralados, a munição acabando, o inimigo avançando. Ele estava sob pressão, com poucas opções, e a derrota parecia iminente. Havia um ponto estratégico, um paiol imperial que, se explodisse, abriria uma brecha para a fuga de seus homens. Mas ele sabia. Sabia que a explosão poderia atingir as casas vizinhas, os ranchos da gente simples que vivia por ali. "Explodam o paiol!" A ordem saíra de seus lábios como um grito rasgado, a voz rouca pela angústia. O estampido da explosão ainda ecoava em sua memória, o cheiro de pólvora e de terra queimada, o clarão no horizonte. Ele vira a fumaça subir e seu coração, que ele forçava a ser de ferro, apertou-se em um nó.
Muitos homens foram salvos naquele dia, mas Gael sabia o custo. Ele se justificava, repetia para si mesmo que era um sacrifício necessário, um preço que a guerra exigia. Mas o peso daquela decisão, de ter mandado a morte para quem não empunhava armas, o assombrava, endurecendo sua alma, fechando seu coração para qualquer compaixão que pudesse fazê-lo vacilar. Ele não sabia, claro, que aquela mesma explosão, em sua ânsia por vitória, havia ferido um rapaz, um guri, o irmão de Rosalina. O segredo era dele, a dor, dela e o destino tecia seus fios em silêncio. Enquanto Gael se perdia em suas lembranças amargas, a estância fervilhava com novas e terríveis notícias. Relatos chegavam de vilas distantes, trazidos por mensageiros apressados e com os olhos cheios de medo. O coronel imperial Cândido Faria, um nome que já inspirava calafrios, estava agindo com uma crueldade sem limites. Ele não atacava apenas soldados. Suas mãos sujas de sangue de inocentes se estendiam a vilas desarmadas, a velhos e crianças a quem ele usava como escudos, como peças para humilhar os farrapos. O Faria atacou a vila do Cedro, dizia um soldado, a voz embargada de fúria. Usou os próprios moradores para abrir caminho, general. A notícia despertou uma fúria contida nos homens farrapos. Gael sentia o mesmo ódio, a mesma revolta. Faria não queria apenas vencer a guerra. Ele queria esmagar o espírito dos rebeldes, humilhá-los. Aquela crueldade acendia um fogo novo no peito do general. Apesar de sua própria ferida escondida, Gael sabia que não podia fraquejar. A guerra exigia dele mais do que nunca, um general implacável, capaz de enfrentar a barbárie com a mesma determinação. Ele se levantou de sua cadeira, a expressão dura, os olhos fixos no mapa, traçando estratégias para deter aquele que parecia ser a personificação do mal. A sombra de Cândido Faria pairava sobre as coxilhas, um lembrete sombrio da crueldade da guerra e um desafio direto à alma de Gael. Na estância fortificada do general, o tempo seguia seu ritmo duro, marcado pelos deveres da guerra. Mas, uma tarde, um movimento incomum quebrou a rotina. Um tropeiro, um homem forte, mas agora curvado pela dor, chegou cambaleando aos portões, amparado por 2 soldados. Ele havia escapado por pouco de um ataque imperial, e seu corpo trazia as marcas da violência. Um corte profundo no braço, o rosto sujo de terra e sangue. Rosalina, que estava na enfermaria improvisada, correu para ajudá-lo. Com a destreza que a vida no campo lhe ensinara e a gentileza que vinha de seu coração, ela cuidava dos ferimentos do homem. Limpava a chaga, trocava os panos, oferecia um pouco de água. O tropeiro, ainda atordoado e com a febre começando a subir, falava sem muita clareza, mas suas palavras aos poucos se tornavam mais nítidas. Eles vieram de repente, prenda. Ele tossia, a voz rouca. Eu vinha pela velha rota. Aquela dos gados, que passa pelas macegas mais fechadas, sabe? Perto do morro que tem a taquareira grande. Um caminho esquecido que leva bem pertinho do paiolão dos imperiais. Eles guardam aquilo como um tesouro. O coração de Rosalina deu um pulo no peito. As mãos, que antes se moviam com delicadeza, pararam por um segundo sobre o braço ferido do tropeiro. A descrição dele, a velha rota de gado, as macegas fechadas, o morro da taquareira grande e o paiolão dos imperiais. Cada palavra era um eco, um aviso, que ressoava com uma parte de seu segredo, com os mapas costurados no forro de seu vestido. Um pavor frio subiu por sua espinha. Não eram apenas rotas de gado que seu pai havia desenhado, que ela carregava perto do coração. Não. Eram rotas vitais para a guerra, caminhos que passavam por lugares perigosos, revelando a localização exata de um paiol imperial. O segredo, que ela pensava ser apenas uma herança familiar, agora se mostrava uma chave, uma arma, que poderia mudar o rumo de uma batalha. A verdadeira importância e o perigo do que carregava a atingiram como um raio.
O vestido não guardava apenas a memória do pai, mas um mistério de vida e morte. Naquela mesma noite, a luz da lamparina vazava pelas frestas do escritório do general Gael, onde uma reunião de guerra acontecia. Rosalina, que não conseguia dormir com a revelação do tropeiro, caminhava pelos corredores, a mente em ebulição. Ao passar perto do escritório, ouviu vozes abafadas. A curiosidade e o medo a prenderam ali. Ela se escondeu atrás de uma pilastra, o coração batendo forte, e tentou ouvir. "O paiol imperial do Morro da Taquareira, capitão, é crucial", ouviu a voz grave de Gael. "Se conseguirmos explodi-lo, cortaremos o abastecimento deles." Um arrepio frio percorreu Rosalina. O Morro da Taquareira, o paiol imperial, era o mesmo que o tropeiro havia mencionado. "A rota que traçamos, general, é arriscada", disse outra voz, a do capitão Firmino. "Passa por macegas fechadas, um caminho que poucos conhecem", Gael respondeu, a voz carregada de determinação. "É a rota mais rápida, Firmino, e a que menos expõe nossos homens no campo aberto. Vejam aqui." Rosalina ouviu o som de papéis sendo desdobrados. "Este traçado aqui segue o leito seco do rio, contorna o morro." Rosalina sentiu a respiração presa na garganta. Ela espiou com o risco de ser descoberta e viu Gael apontando para um mapa grande, esticado sobre a mesa. O traço que ele mostrava com o dedo era idêntico, precisamente o mesmo caminho que ela tinha costurado em seu vestido, o mesmo que seu pai havia desenhado. A rota que ela carregava sem saber era a rota que o general Farrapo havia escolhido para um ataque crucial. Um horror gelado a invadiu. Era como se o destino estivesse brincando com ela, tecendo seus fios de forma cruel. Seus mapas, que ela guardava como um tesouro pessoal, eram agora peças-chave na guerra, e ela não sabia o que fazer. A urgência de agir, de proteger seu segredo, de avisar, de impedir, de mudar o curso daquela marcha, a consumia. Ela estava em um caminho sem volta e sabia que, a partir daquele instante, sua vida nunca mais seria a mesma. A sombra da guerra agora não pairava apenas sobre as coxilhas, mas sobre seu próprio coração. O ar na estância parecia vibrar com a urgência dos preparativos. O general Gael Silveira finalizava os detalhes da expedição ao paiol, a voz grave ecoando ordens, o olhar fixo nos mapas sobre a mesa. Rosalina, que observava de longe, sentia o coração apertar no peito. As palavras do tropeiro, a revelação do mapa, tudo girava em sua cabeça como um redemoinho. Aquelas rotas costuradas em seu vestido não eram apenas um pedaço de seu pai. Eram a chave, o perigo. Uma batalha decisiva se aproximava. E ela estava no meio, com um segredo que poderia mudar tudo. De um lado, a desconfiança em Gael, o chefe, que para ela representava a mesma lógica fria que havia tirado seu pai. Do outro, a verdade dos mapas, que ela agora sabia serem vitais. Confiar nele? Entregar-lhe o que restava de seu pai? Ou manter o segredo e talvez arriscar a missão, arriscar vidas, inclusive a dela? O dilema a consumia, uma brasa ardente em sua alma. Apressada, Rosalina se dirigiu ao escritório de Gael, onde ele estava reunido com seus capitães. Esperou que os homens saíssem um a um, com seus chapéus na mão e a cabeça baixa. Quando a porta se fechou, atrás do último, ela entrou, o coração batendo forte, as mãos suadas. Gael, de costas para a porta, estava debruçado sobre o mapa, a luz bruxuleante da lamparina destacando as linhas duras de seu rosto. "General", ela começou, a voz um pouco mais trêmula do que queria. "Sobre a rota para o paiol, não seria perigoso demais seguir por aquele leito seco do rio? As macegas podem esconder inimigos." Gael levantou a cabeça devagar, os olhos escuros fitando-a com uma dureza que a fez encolher.
Ele não respondeu de imediato, e o silêncio preencheu o espaço, pesado e ameaçador. Rosalina sentiu o controle dele sobre a situação, a forma como seu olhar aprendia, a fazia sentir-se pequena e vulnerável. Era o general, o homem de comando, e ela era apenas uma prenda, uma civil tentando interferir. A estratégia militar não é algo para as prendas opinarem, senhorita Rosalina, disse ele, a voz baixa, mas afiada como uma faca. Eu já tomei minhas decisões. Tu deves te preocupar com tua recuperação e com teu lugar nesta estância. O gelo em sua voz a atingiu como um golpe. Ele a ignorava, a desconsiderava, irritado com o que considerava uma interferência tola. A desconfiança que ela sentia em relação a ele, a todo chefe, se fortaleceu mais uma vez. Ele era igual aos outros, mas Rosalina não podia ceder, não agora que sabia a verdade. Os mapas eram dela, a vida do pai estava neles, e ela sentia que podia, de alguma forma, influenciar o curso daquela batalha. Se não podia falar, agiria. General, ela disse, a voz agora mais firme, apesar do medo. Eu sei que não sou uma soldada, mas sou útil na enfermaria, e sei que na guerra os homens se ferem. Eu me ofereço para ir com a expedição. Como auxiliar, posso ajudar os feridos. Gael a observou por um longo instante, os olhos estreitos, tentando decifrar suas intenções. Ele viu a determinação em seu olhar, a teimosia. Uma parte dele queria recusar, mantê-la longe do perigo, longe da distração que ela representava para sua disciplina. Mas outra parte, mais profunda, sentiu uma intuição. Talvez ela realmente pudesse ser útil. Ou talvez, apenas talvez, ele quisesse mantê-la perto, sob sua vigilância, para entender o que ela escondia. A compaixão, disfarçada de pragmatismo, corroía sua armadura, furava a disciplina que ele mantinha com tanto rigor. Muito bem, prenda, ele disse, a voz voltando à sua dureza habitual, mas com um toque quase imperceptível de hesitação. Tu virás, mas sob minhas ordens, e não te afastarás um passo sequer do acampamento. Entendido? Rosalina assentiu, um alívio misturado com um medo renovado inundando seu peito. Ela havia conseguido. Estaria ali, com ele, com seus mapas, para proteger seu segredo e talvez para mudar o destino. O general se virou novamente para o mapa, a figura imponente envolta em seus pensamentos de guerra. E Rosalina, a prenda com um segredo costurado no vestido, sentiu que a partir daquele momento a linha entre a proteção e a prisão se tornava ainda mais tênue, e a viagem para a trilha do inimigo estava prestes a começar. A expedição farrapa avançava pelas coxilhas, um rio de homens e cavalos cortando o verde das pastagens. Rosalina seguia em uma carroça entre os suprimentos e alguns feridos leves que já estavam se recuperando. O sol da manhã dourada a paisagem, mas o coração da prenda estava pesado. Ela observava o general Gael Silveira na frente, montado em seu cavalo baio, a figura imponente liderando os homens com uma autoridade inquestionável. Ele era a guerra em pessoa, e ela, uma pequena peça levada pelo destino. Rosalina notava a precisão de seus gestos, a forma como ele dava as ordens, a coragem que irradiava de cada fibra de seu ser. Uma parte dela, teimosa, ainda o via como o chefe frio que havia condenado seu pai. Mas outra parte, mais profunda, não podia negar a força daquele homem, a forma como ele inspirava lealdade em seus soldados. Era uma visão perturbadora, que misturava a admiração e a velha desconfiança. De repente, o silêncio da coxilha foi quebrado. Um assobio agudo cortou o ar, seguido pelo estampido seco de tiros. «Emboscada!» gritou um dos soldados. O caos se instalou. Cavalos empinaram, homens gritaram, e o cheiro de pólvora queimada invadiu o ar. A carroça parou bruscamente, jogando Rosalina contra a lona. Ela ouvia o zunido das balas, o grito dos homens, o terror apertando sua garganta. Gael, com a agilidade de um felino, deu ordens rápidas para que a carroça fosse protegida.
Ele desceu do cavalo e correu em direção a uma macega densa, um emaranhado de arbustos e taquareiras que oferecia alguma cobertura. "Prenda! Rápido! Para cá!" A voz dele era um comando urgente e Rosalina não pensou duas vezes. Ajoelhada, rastejou até onde ele estava, o corpo tremendo de medo. Eles se espremeram juntos na macega, o general e a prenda lado a lado, o corpo dele quase encostado no dela, protegendo-a dos tiros que assobiavam perto. A proximidade era sufocante, desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. Rosalina sentia o calor do corpo dele, o cheiro de suor e pólvora, a respiração pesada. Sua própria respiração ficou presa na garganta, misturada ao medo e a uma outra sensação que ela não sabia nomear. Gael estava tenso, os olhos fixos na direção de onde vinham os tiros, a mão firme no cabo da espada. Mas por um segundo, seus olhos escuros se voltaram para ela. Um olhar intenso, que durou um segundo a mais do que o necessário. Não era o olhar de comando, nem o de desconfiança. Era um olhar que revelava algo mais profundo, algo de humano, de medo, de uma preocupação que ela não esperava ver. E Rosalina, naquele instante, sentiu que as barreiras entre eles começavam a ruir. Ele não a via como a prisioneira, nem como a mulher com um segredo perigoso. Ele a via como uma vida a ser protegida, uma fragilidade no meio daquele inferno. Gael, instintivamente, moveu o corpo ainda mais para a frente, cobrindo-a, usando-se como um escudo. Rosalina sentiu o peso do braço dele por um breve momento, um toque acidental que pareceu elétrico, e o coração disparou. Ali, em meio ao perigo iminente, com o cheiro da morte no ar, Rosalina viu o general de ferro de uma forma diferente. Ele não era apenas o chefe implacável, o estrategista frio. Ele era um homem com seus próprios medos, com sua própria humanidade, capaz de arriscar a si mesmo para proteger uma prenda que ele mal conhecia. A imagem do pai, morrendo por ordens estratégicas, ainda era forte, mas naquele instante ela começou a questionar sua desconfiança arraigada. Gael não era o que ela imaginava. Ele era mais do que a farda, mais do que o comando. Ele era um homem, e a percepção dessa verdade começava a mudar tudo dentro dela. A fuga da emboscada foi um torvelinho de gritos, tiros e cavalos disparando em disparada. Rosalina, agarrada à carroça, sentia o corpo chacoalhar com cada solavanco, o medo apertando sua garganta. Mas no meio da confusão, um galho traiçoeiro, escondido na macega, chicoteou sua perna com força. Uma dor aguda a fez soltar um gemido, e ela sentiu o rasgo no tecido do vestido e logo depois o calor molhado do sangue escorrendo pela pele. Quando finalmente conseguiram se afastar um pouco do fogo inimigo, o general Gael deu ordem para que parassem em um pequeno aclive, mais seguro. Ele apeou do cavalo e, com a mesma urgência de antes, veio em direção a Rosalina. Ele a viu, pálida, com a mão apertando a perna ferida. "Estás ferida, prenda?" A voz dele era grave e havia uma preocupação em seus olhos que Rosalina nunca tinha visto antes. Não era a frieza do general, mas algo mais. Ele se ajoelhou à frente dela, sem pedir permissão. Rosalina sentiu o calor do corpo dele tão perto que sua respiração ficou presa na garganta. Os olhos dele, penetrantes, fixaram-se em sua perna, no rasgo do vestido e no sangue que agora manchava o tecido claro. Com cuidado, as mãos fortes de Gael afastaram o pano, revelando um corte feio que sangrava sem parar. Enquanto ele examinava a ferida, buscando o que fazer, seus dedos roçaram algo incomum. Não era a pele, nem o forro macio do vestido. Era um tecido mais grosso, rígido, costurado por dentro, bem perto do corte que o galho fizera. A curiosidade acendeu um brilho diferente nos olhos de Gael. Ele hesitou por um segundo, os dedos ainda ali, sentindo a textura áspera.
Depois, com um movimento lento e deliberado, ele tocou a borda do tecido costurado, sentindo a rigidez do que parecia ser um mapa dobrado, escondido ali. Gael ergueu os olhos, e o olhar intenso que trocou com Rosalina valeu por 1000 palavras. Não havia raiva ainda. Havia uma acusação silenciosa, uma pergunta que gritava em seus olhos escuros. O que é isso? Rosalina sentiu o sangue gelar nas veias, não pelo ferimento, mas pelo pavor da descoberta. O segredo, tão bem guardado, agora estava exposto. Ela viu a compreensão amanhecer no olhar de Gael e soube que não havia mais como esconder. As lágrimas de desespero brotaram em seus olhos, e a voz, quando saiu, era um sussurro embargado. São mapas, general, do meu pai. Ela confessou, a palavra pai carregada de uma dor antiga. Rotas de gado. Ele era tropeiro. Eu não sabia que eram tão importantes para a guerra até agora. Eu juro. Gael, chocado, soltou a perna dela. Com um cuidado inesperado, ele desdobrou um pedaço do tecido costurado, revelando o desenho de trilhas, rios secos e morros. Seus olhos percorreram o mapa e um reconhecimento gelado atravessou seu rosto. Era a rota exata que ele havia planejado para o ataque ao paiol imperial. A mesma rota que ele havia discutido com seus capitães, a mesma que Rosalina havia tentado questionar. Ele a encarou novamente, e agora sim, a acusação estava lá, clara e cortante. Rotas de gado? A voz dele era baixa, perigosa. Tu me acusaste de usar o caminho errado, prenda, e carregas o mapa mais preciso para o paiol imperial? Tu és uma espiã? Rosalina balançou a cabeça, o desespero tomando conta. Não, general. Eu não sabia. Eu carregava para lembrar do meu pai, para me sentir segura. Ele sempre dizia que eram caminhos para a vida, para o gado, para fugir dos perigos. Eu nunca imaginei. A vulnerabilidade e o desespero em seus olhos impediram Gael de ser mais duro. Ele via a confusão, o medo sincero, a dor estampada em seu rosto. Ela não parecia uma espiã, não uma treinada. Parecia uma moça assustada, com um segredo pesado demais para carregar. A verdade, ainda que incompleta e cheia de meias palavras, começava a construir uma ponte frágil entre eles. Uma ponte feita de revelações e de uma compreensão que transcendia a farda e o medo. O general de ferro sentiu a rachadura em sua armadura. Ele ainda desconfiava, sim, mas algo mais, algo humano, havia despertado em seu peito. A discussão entre Gael e Rosalina era um fogo baixo, mas com labaredas intensas. As palavras, antes presas na garganta, agora saíam, carregadas de mágoa e de uma verdade que ambos se recusavam a ver. Gael a mantinha sob o olhar penetrante, o mapa de seu pai ainda entre os dedos. Uma acusação silenciosa que a feria mais que qualquer ferimento. Eu juro, general, eu não sabia. Rosalina repetiu, a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. Esses mapas eram do meu pai, sim. Ele era tropeiro, usava para guiar o gado, para achar os melhores caminhos. Ele sempre dizia que eram para a nossa segurança, para a vida. Eu nunca os usei para atrair ninguém, general. Eu só queria sobreviver, proteger o que restou de minha família. A angústia dela era palpável, um grito silencioso que parecia ecoar nas coxilhas. Gael a observava e viu a sinceridade em seu desespero. Não era uma mentira bem contada, mas a dor crua de quem carregava um fardo pesado demais. A pressão da missão, a vida de seus homens em jogo, e agora, a verdade sobre aqueles mapas, tudo se misturava em sua mente. Ele sentia a armadura de general, aquela que ele construíra com tanto rigor, rachar. Gael suspirou, um som pesado que revelava um cansaço que ia além do corpo. Ele se sentou em uma pedra e Rosalina, ainda em pé, sentiu que a dinâmica entre eles mudava, ao menos por um instante.
A guerra, prenda, ela exige de nós coisas que não queremos dar. Ele começou, a voz mais baixa, quase um lamento, diferente daquele tom de comando que ela conhecia. Ela nos obriga a fazer escolhas difíceis, a sacrificar o que amamos, a endurecer o coração para não sentir a dor. Eu tive que tomar decisões, ordens que me custaram muito, para proteger meus homens, para que a causa farrapa não morresse. Às vezes, a frieza é a única forma de seguir adiante, de manter a tropa viva. Ele não revelou o segredo da explosão, não falou do irmão dela, mas Rosalina viu a dor por trás da fachada de general. Aqueles olhos escuros, antes apenas penetrantes, agora pareciam carregar um peso, uma sombra de escolhas difíceis, de sacrifícios que ele não queria ter feito. Ele não era apenas um comandante impiedoso, um chefe frio. Ele era um homem atormentado pelas escolhas da guerra, um ser humano sob o fardo de um poder cruel. A humanidade de Gael, aquela que ela tanto duvidava, se revelou para ela naquele instante como um raio que rasga a nuvem escura. A desconfiança não se apagou de vez, mas uma nova compreensão floresceu em seu peito. Gael ergueu os olhos para o mapa do pai de Rosalina, que ainda estava em suas mãos. Esses mapas, prenda, eles são mais do que rotas de gado. Eles são cruciais para essa missão. A voz dele era de reconhecimento, um respeito novo pelo que ela carregava. Ainda sentada, Gael estendeu a mão para o mapa que ele traçara e depois para o de Rosalina. Ele comparou os dois e a prenda lentamente se ajoelhou ao lado dele, sentindo a proximidade que agora não era mais de ameaça, mas de um estranho trabalho em conjunto. Os olhares se cruzaram, não com desconfiança, mas com uma necessidade mútua. A inteligência militar de Gael, acostumado às grandes batalhas, se unia ao conhecimento detalhado das trilhas e caminhos escondidos de Rosalina que seu pai havia ensinado. Este atalho aqui, Rosalina apontou com o dedo trêmulo para um pequeno traço no mapa do pai. Meu pai dizia que era o mais seguro para passar sem ser visto, mesmo com o gado. Gael a olhou, e um breve, quase imperceptível, assentir de cabeça mostrou que ele a ouvia, que ele confiava. Juntos, eles revisaram o plano de ataque ao paiol, combinando a estratégia de guerra com os segredos da terra. A ponte da confiança, que parecia impossível de ser construída, estava finalmente ali, erguida entre eles, feita de verdades ditas e de um respeito que nascia da necessidade. Mas a guerra não esperava por sentimentos. Um batedor, um jovem soldado com o rosto sujo e ofegante, correu até eles, a voz cortada pelo cansaço e pelo medo. General, Faria, ele sabe da nossa aproximação. Montou uma armadilha cruel. As palavras do batedor caíram como uma pedra em águas calmas, quebrando o breve momento de entendimento entre Gael e Rosalina. A sombra do coronel imperial Cândido Faria, com sua crueldade, pairava novamente sobre as coxilhas, um lembrete sombrio de que a batalha final estava prestes a começar e que a ponte da confiança, recém-construída, seria testada no fogo da guerra. Os farrapos avançavam pelas coxilhas, um silêncio tenso pairando sobre os homens. O sol já começava a se deitar, pintando o céu de tons alaranjados, mas a beleza da paisagem era ofuscada pela apreensão. Rosalina seguia na retaguarda, perto da carroça de apoio, o coração batendo forte no peito. O general Gael Silveira liderava à frente, a figura imponente do cavalo. E ela sentia a força de sua decisão em cada passo, em cada olhar que ele lançava para o horizonte. O plano de ataque ao paiol, aprimorado com os mapas de seu pai, parecia promissor, mas a tensão era máxima, um nó na garganta de todos. O cheiro de terra molhada e mato seco se misturava ao odor de suor e medo. Rosalina apertava as mãos, os olhos fixos na linha de homens à frente. Sentia o peso dos segredos, o seu e o que ela começava a vislumbrar no general.
Aquele homem que antes parecia de pedra, agora revelava rachaduras, humanidade. Mas a guerra não esperava por sentimentos. Gael ergueu a mão, um sinal claro. Os homens pararam, agachados, prontos. O paiol imperial estava ali, um amontoado de madeira e pedra escondido entre as árvores no pé do morro. Avançar! A ordem de Gael soou firme, cortando o silêncio. Os farrapos se moveram, como sombras na penumbra. Rosalina sentiu um calafrio na espinha. Era o momento. Mas no instante em que os primeiros homens se aproximavam do paiol, uma figura alta e sombria emergiu das árvores não muito longe. Era o coronel Cândido Faria, a farda imperial impecável, um sorriso cínico nos lábios. E ele não estava sozinho. Ao seu lado, amarrado com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo, estava um rapaz magro, quase um guri. O coração de Rosalina deu um salto doloroso no peito. Um grito rasgou sua garganta, um som de puro desespero. "Mano!" ela exclamou, as mãos cobrindo a boca, a visão embaçada pelas lágrimas que brotaram. Era seu irmão. O guri que ela pensava estar ferido em algum lugar, ou talvez morto. Ali, refém, à frente do paiol, usado como escudo humano. Gael, que já se preparava para o ataque, congelou. Sua ordem de avanço morreu em sua boca, as palavras presas. O ataque farrapo parou, paralisado pela cena cruel. Ele viu Rosalina, o rosto contorcido de dor, e então seus olhos se fixaram no rapaz. Magro, assustado, o irmão dela, aquele que havia sido ferido na explosão que ele próprio havia ordenado. O peso da culpa caiu sobre ele como um raio. Faria riu, um som seco e cruel que ecoou no ar. Ora, ora, General Silveira, o general de ferro, sempre tão impiedoso com suas ordens. O coronel imperial provocou, a voz cheia de escárnio. Que cena mais comovente! Uma prenda, um irmão. Acha que sua famosa disciplina pode vencer um coração partido? O tiroteio começou, caótico e sem direção. Os imperiais, escondidos, atiravam para o ar, para amedrontar. O irmão de Rosalina, em pânico, tentava se desvencilhar, mas os soldados de Faria o seguravam com força. Rosalina gritou novamente, o desespero tomando conta. Gael sentiu o mundo desabar. A guerra, a estratégia, a disciplina, tudo parecia insignificante diante daquela cena. A vida daquele rapaz, o irmão de Rosalina, a mulher que ele percebia agora havia se aninhado em seu coração, valia mais do que qualquer vitória, mais do que sua reputação, mais do que a própria guerra. Em meio ao caos, Gael ergueu a voz, um grito rasgado que se sobrepôs ao som dos tiros, que alcançou Rosalina e todos os homens presentes, farrapos e imperiais. "Foi eu!" A voz dele era rouca, carregada de uma dor lancinante. "Eu ordenei a explosão que feriu teu irmão, Rosalina. Eu!" A confissão ecoou nas coxilhas, chocando a todos. A verdade dolorosa e crua se revelou. Mas Gael não parou. A coragem de admitir sua fragilidade, seu erro, o invadiu. "Eu me rendo!" ele gritou, abaixando a espada em um gesto de desespero e amor. "Eu e meus homens, em troca da vida do rapaz, em troca da vida dele." Ele escolheu a vida, o amor, acima da guerra, da disciplina, da própria vitória. O general de ferro finalmente havia quebrado, e naquele instante para Rosalina o mundo parou de girar. A confissão de Gael, aquele grito rasgado que ecoou pelas coxilhas, atingiu Rosalina como um raio. O general de ferro havia se quebrado, revelando uma ferida mais profunda que qualquer bala. Ele confessara, ele se rendera. E aquela oferta, em troca da vida de seu irmão, chocou a todos. Coronel Faria, com seu sorriso cínico, hesitou por um breve instante, a surpresa estampada no rosto. A crueldade do imperial era grande, mas aquele gesto de Gael tão inesperado o pegou de guarda baixa. Rosalina sentiu o sangue ferver nas veias.
não de raiva, mas de um amor avassalador. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia libertado Gael de sua armadura, revelando um homem capaz de sacrifício. A imagem de seu pai, morrendo por ordens estratégicas, ainda era uma cicatriz, mas o general Gael, ali, oferecendo sua própria vida, quebrava todas as suas desconfianças. Ele escolhera a vida, o amor. Sem pensar, sem medir o perigo, Rosalina agiu. Um instinto mais forte que o medo a impulsionou. Ela correu para o meio do campo de batalha, para o espaço aberto entre os farrapos e os imperiais, entre as armas apontadas e a vida de seu irmão. Seu corpo frágil se tornou uma barreira, um grito silencioso de coragem no meio do tiroteio que parecia não ter fim. A cena congelou. Os tiros cessaram, um a um, silenciados pela audácia daquela prenda. Todos os olhares farrapos e imperiais se voltaram para ela. Soldados de ambos os lados baixaram suas armas perplexos, sem saber o que fazer diante de um ato tão impensável. Uma mulher, sozinha, desafiando a guerra com seu próprio corpo. Gael, vendo Rosalina arriscar tudo, sentiu o amor mais forte do que qualquer dever militar, mais forte do que qualquer estratégia. A vida dela e a do irmão valiam mais do que qualquer vitória, mais do que a própria causa. Se ela era capaz de tal coragem, ele também seria. A disciplina, o protocolo, tudo se desfez diante da força daquele sentimento. Aproveitando a confusão, a hesitação dos imperiais, Gael agiu. Com um grito de comando rápido e certeiro, ele e seus homens mais leais avançaram. Não para atirar, mas para neutralizar. Como um raio, eles se lançaram sobre Faria e seus capangas, desarmando-os antes que pudessem reagir. Alguns soldados imperiais, chocados com a crueldade de seu próprio coronel e com a ousadia inaudita de Rosalina, recusaram-se a atirar, suas armas pesando nas mãos. Aquele momento de humanidade, de surpresa, abriu uma brecha. O irmão de Rosalina foi resgatado, puxado para a segurança dos farrapos, tremendo, mas vivo. O paiol foi tomado, a vitória conquistada. Mas não era uma vitória comum. Vinha carregada de um profundo custo emocional, de uma confissão dolorosa e de uma revelação que mudaria tudo para o general e para a prenda. A guerra nunca mais seria a mesma, e os corações antes endurecidos agora sangravam, mas por um amor que nascia em meio ao fogo e à pólvora. O coronel Cândido Faria, aquele que personificava a crueldade da guerra, foi levado, arrastado pelos farrapos. Sua farda, antes impecável, agora estava suja, e o sorriso cínico havia desaparecido de seus lábios, substituído por uma expressão de fúria e derrota. A estratégia de usar reféns, a maldade em seu coração, não havia vencido a coragem de uma prenda e o sacrifício de um general. O irmão de Rosalina, ainda pálido e com o corpo tremendo de medo, foi cuidado de imediato. Os homens da enfermaria, liderados pelos poucos que sabiam curar feridas, o atenderam com agilidade. Embora ainda fraco, com os olhos assustados, ele estava vivo. Um milagre em meio ao inferno da batalha, um presente que Rosalina não ousava sonhar. Em um canto mais afastado do paiol recém-conquistado, onde o cheiro de pólvora ainda pairava, mas o silêncio começava a tomar conta, Rosalina e Gael se encontraram. Não havia mais gritos de guerra, apenas o som distante dos pássaros voltando à coxilha. A tensão entre eles era palpável, mas agora era uma tensão diferente, carregada de verdades e de um amor que havia nascido no fogo. Gael se aproximou dela, os olhos escuros fixos nos dela. Não havia mais a armadura do general implacável, apenas a vulnerabilidade de um homem que havia se quebrado e se reconstruído. Rosalina, por sua vez, sentia a dor em seu peito, a mágoa que a confissão dele havia trazido, mas também a força de seu sacrifício. Gael, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sabia que tinha sido tu, a ordem que feriu meu irmão, a explosão,
a dor que ela causou. As palavras dela eram como agulhas, mas Gael não se encolheu. Ele a ouviu, com o rosto marcado pela culpa, mas com os olhos firmes. Ele não desviou o olhar. Eu sei, Rosalina, ele respondeu, a voz rouca. Eu assumo a culpa. A guerra nos obriga a fazer coisas terríveis, a justificar sacrifícios que nunca deveriam ser feitos. Eu me escondi atrás da disciplina, da estratégia, do dever. Eu não queria fraquejar, não queria que a compaixão me fizesse um general fraco. Ele deu um passo à frente e a proximidade entre eles fez o ar vibrar. Rosalina sentiu o calor do corpo dele, a força de sua presença, mas agora sem o medo, e sim com uma nova e avassaladora emoção. Eu tinha medo de amar Rosalina, ele confessou, a voz quase inaudível. Medo de que o amor me tornasse vulnerável, uma lenda fraca, como eu sempre temi. Eu endureci meu coração para manter meus homens vivos, para manter a causa acesa. Mas tu me mostraste que a verdadeira coragem não é empunhar a espada, nem dar ordens difíceis. A verdadeira coragem é admitir a fragilidade, é abrir o coração. Gael estendeu a mão e, desta vez, não era um toque de comando, mas um gesto de entrega. Ele tocou o rosto dela, um carinho suave que a fez fechar os olhos. Rosalina sentiu a eletricidade daquele toque, o amor que ele estava confessando. A mágoa ainda estava ali, sim, uma cicatriz, mas ela entendia agora o peso das decisões de guerra, a alma atormentada que Gael carregava. E, mais importante, ela via o homem que, por amor, havia se rendido, que havia escolhido a vida. Ela abriu os olhos e o olhar dela encontrou o dele, cheio de lágrimas, mas também de uma nova luz. Eu te amo, general, ela sussurrou, a voz embargada, mas firme. Eu te amo, Gael. As palavras dela foram como um bálsamo para as feridas abertas de Gael. Ele a puxou para perto, para um abraço que não era de possessão, mas de uma união profunda. Não era um arranjo, não era uma obrigação, mas uma escolha mútua, nascida na verdade e no fogo da guerra. Aquele abraço selava um futuro, um amor que havia sobrevivido à pólvora e ao sangue. A história do ato de Rosalina, de sua coragem em se colocar entre dois exércitos e da confissão do general Gael de sua rendição por amor, se espalhou como o vento pelas coxilhas. Chegou aos acampamentos farrapos, às vilas, aos ranchos. Inspirou as tropas, mostrou que a humanidade ainda podia florescer em meio à barbárie. A estância, antes apenas um quartel-general de guerra, agora representava não só a resistência, mas a esperança de um futuro mais humano, onde o amor e a coragem podiam andar de mãos dadas, reescrevendo o destino de uma terra marcada pela batalha. Anos se passaram como as águas de um rio que corre para o mar. A guerra dos farrapos, que tanto sangue e dor havia derramado sobre as coxilhas, finalmente chegara ao fim. A tão sonhada paz de Poncho Verde havia se espalhado pela terra, cicatrizando feridas, trazendo a esperança de um novo tempo. O cheiro da pólvora, aos poucos, foi substituído pelo perfume da terra molhada e das flores silvestres que voltavam a brotar. A estância de Gael, que fora quartel-general e campo de batalha, florescia novamente, transformando-se em um verdadeiro lar. Os muros de pedra, antes testemunhas de estratégias de guerra, agora guardavam risadas de crianças e o burburinho alegre da vida que renascia. Rosalina e Gael estavam casados, e a união deles, selada no fogo da batalha, era agora a base de uma família. Cabelos louros e escuros corriam pelos campos, sementes de um futuro de paz. O irmão de Rosalina, completamente recuperado, vivia com eles. As feridas físicas e emocionais curadas pelo tempo e pelo convívio, um lembrete vivo do sacrifício e do amor que o salvara. Gael, antes o general implacável, era agora um homem diferente. Os anos haviam tornado seus olhos mais suaves, sua voz mais branda, embora a força e a liderança
ainda fossem parte de seu ser. Ele era um líder em tempos de paz, um estancieiro que cuidava da terra e da gente com a mesma dedicação com que antes comandava seus homens. Ao observar seus filhos brincando no pátio, ou Rosalina colhendo flores para a casa, um sorriso suave, que antes raramente aparecia, iluminava seu rosto. Ele refletia sobre a jornada, sobre o homem que fora e o homem que se tornara. A armadura de ferro havia se desfeito e ele havia descoberto que a força verdadeira não estava em esconder a fragilidade, mas em admiti-la. O medo de amar, de virar lenda fraca, havia sido substituído pela coragem de escolher a vida, de escolher o amor acima de tudo. Rosalina havia sido a chave, a prenda que desarmara não um general, mas uma alma. Rosalina, ao seu lado, pegou sua mão, um gesto simples, mas carregado de todo o amor que sentiam. Ela o via, não mais como o general de ferro, o comandante impiedoso que um dia a havia assustado, mas como o homem que encontrou a coragem para amar, para se render à humanidade, para viver plenamente. As cicatrizes da guerra ainda estavam lá, em suas memórias e na paisagem, mas haviam sido transformadas em lições, em um caminho para a paz e para a compreensão. Juntos, Gael e Rosalina olhavam para o horizonte das coxilhas, onde o sol se punha em tons de dourado e roxo. O cheiro de pólvora havia sumido, substituído pelo perfume da terra molhada e das flores. A vida que renascia era a prova de que a coragem não é só empunhar a espada, é admitir a fragilidade e escolher a vida. E eles, lado a lado, haviam construído um legado de amor e paz, onde as lições da guerra ensinavam o verdadeiro valor da humanidade. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.